Bem-vindos às Conversas de Elite, hoje com Jéssica Lane, especialista em treino para mulheres e atleta wellness. Alguém que tem vindo a fazer o seu percurso direcionado para o fitness e que em breve vai regressar aos palcos. Jéssica, obrigado por estares aqui hoje. É um prazer enorme estar aqui, adorei mesmo o espaço. Ainda não conhecia o ginásio, já tinha ouvido falar, mas adorei mesmo. És daqui de perto, por isso vamos ter certamente a oportunidade de combinar nos treinos. Com certeza. Gostaste da sala de perna, não foi? Aquela sala assim exclusiva. Olha, mesmo ainda para mais porque perna. eu vi ela ali sozinha, falei, opa, é assim que é bom. Esta hora é uma hora boa. Assim que é bom. Então conta-me, de onde é que vem esta popularidade nas redes sociais, este trabalho que no fundo tens vindo a mostrar e a inspirar outras pessoas? Como é que isto começou? Assim, engraçado, eu me licenciei, né, me formei em Educação Física em 2013, só que eu era estagiária, e a partir do momento que eu me formei, eu trabalhava, né, no ginásio, e o dono falou, olha, agora que você já é formada, se calhar tem que pagar um bocadinho mais, então pode sair, né. Eu não esperava ser demitida, né, a gente se forma e pretende já trabalhar com isso e tudo, então foi uma coisa muito, assim, me chocou bastante, né? Uma coisa que eu não esperava. Então, eu fui para uma outra área que não tem nada a ver com o desporto. Trabalhei durante um tempo numa loja de tatuagens, por essas tatuagens todas, né? Assim, eu era só assistente, não fazia tatuagem. Fiquei muito tempo assim afastada e depois trabalhei numa outra área também que não tinha nada a ver. Quando uma amiga minha olhou para mim e falou assim, Jéssica, você entende assim de treino? Ela não sabia que eu era formada, né? Falou, você entende assim de treino e dieta, né? Dá pra ver pelo seu corpo. Eu falei, entendo. Aí eu falei, entendo, sou formada. Ela, faz aí um plano pra mim. Eu falei, mas como assim um plano? Na parte da nutrição eu ainda não tinha nenhuma formação, não tinha feito ainda nenhum curso, nem nada. Aí ela, vai lá, faz e tudo. Eu falei, tá. Ela, vai, eu te pago. Eu, não, tá bom, então assim... Porque eu não tinha muita motivação mesmo, né? Eu falei, tá bom, eu já não trabalhava com isso há um tempo, eu já tava naquela coisa do tipo, eu me formei, mas... mais um diploma pra vida, vai ficar ali só na parede, né? Não é isso que eu vou seguir na minha vida, talvez eu tenha feito o curso errado. Então eu fiz. Passado um mês, e eu até falei pra ela, tira uma foto, né? Vai que dá algum resultado. Ela, tá bom. Tirou uma foto. Passado um mês, ela teve um resultado brutal. Mesmo assim, emagreceu bastante, ganhou massa muscular. E eu olhei assim, caramba, se calhar eu acho que eu sou boa nisso, Afinal, né? Coisinhas. Posso investir. Aí usei ela mesmo como cobaia. Ela foi falar para uma outra amiga. Quando eu fui ver, assim, da empresa que eu trabalhava, todas as mulheres já queriam fazer acompanhamento comigo, né? E umas eu tinha que ter um pouco mais de paciência. E eu era, assim, eu sempre fui muito disciplinada. Então, eu passava essa disciplina, esse autoritarismo para elas também. Então, teve umas que eu até perdi a amizade. Porque eu falava, não, você tem que treinar pesado, você tem que fazer dieta, você tem que comer assim. Ela, mas eu não consigo. Eu falei, como não consegue? Eu tô com fome. Não, mas tem que conseguir. E eu, assim, aos poucos eu fui entendendo que... É porque a minha maneira de pensar nunca foi muito parecida com a das mulheres. Tanto que eu sempre tive mais amizade com homens, né? Então, aos poucos eu fui tendo aquela paciência e ver que, se calhar, eu era uma mulher diferente. Que a facilidade que eu tinha pra dieta e pra treino não é como elas viam, né? E eu queria passar isso pra elas. Eu falei, olha, se eu consigo, eu sou normal, eu não sou menos nem mais mulher do que você. Se eu consigo, você também consegue. E então, fiz isso com várias amigas e tal, até que eu falei, não, quer saber, eu vou levar mesmo isso a sério. Aí parei um dia mesmo no trabalho, no meu horário de almoço, abri lá um notebook e comecei a fazer condições da minha consultoria. Comecei na cabeça, né? Escrevi como é que funcionava, o que as pessoas tinham que fazer pra me dar os feedbacks e tal. E anunciei, coloquei no Instagram, olha, faço consultoria online. Quem quiser, me chama. E apareceu um, apareceu outro. Depois eu fui colocando fotos, né, daquela minha primeira amiga que teve o resultado do antes e depois. E aí começou a aparecer. Só que durante um bom tempo eu conciliei um trabalho nada a ver com a minha área com essa parte, né? Com essa área das consultorias. E chegou um tempo que ficou inviável. Que eu tava dizendo mais nãos do que sim. Chegou uma parte que eu falei, gente, pera lá. Eu acho que eu tenho que viver exclusivamente mesmo pra isso. Porque eu sou boa nisso, as pessoas têm resultados e eu não posso me dedicar a tempo inteiro pra isso. Então eu repaginei a minha vida inteira e falei, não, eu vou agora me dedicar mesmo a isso a 100%. Mas eu antes disso, antes de eu me entregar,
eu quero fazer um teste comigo a 100%, ainda não me levei ao limite. Aí todo mundo falava, ah, Jéssica, compete, por que você não compete? Você tem um corpo tão fixe e tal. Eu falei, não, competir não é pra mim, porque eu não queria ser julgada. Tipo, alguém dizer pra mim que eu sou boa. Eu olhava no espelho e falava, eu sei que eu sou boa, eu me esforço pra isso. Né? Eu não quero que alguém chegue pra mim e fale, olha, você tá boa, não tá, é melhor que aquela. Eu não quero competir. E eu durante muitos anos falava isso, não vou competir, não vou competir, não vou competir. E quando foi em janeiro de 2021, foi. Acordei assim e falei, a partir de hoje não faço mais refeições livres. Coloquei isso na minha cabeça. Aí coloquei na internet também, né? Quando a gente coloca, pelo menos depois as pessoas vão cobrar, se a gente desistir, né? Falar, não vou fazer mais refeições livres e tal. Aí me mandaram mensagem assim, Jéssica, não é assim, você pode fazer e tal. Eu falei, eu sei que eu posso, mas eu quero me entregar nisso a 100%. Vai competir? Não, não sei. Talvez, mais pra frente eu vejo. Passei um ano inteiro de dieta restrita, como eu nunca tinha feito na minha vida. Sem doce, sem... Eu acho que eu só comi no Natal. E nos meus anos eu comi também com os amigos, mas também não foi assim muito. Só participei ali e tal. Só tirei 2 dias pra isso e não fiz mais nenhuma refeição livre. E então, quando foi em janeiro, um amigo meu, que também é coach... Em janeiro já de 2022, um ano depois. Desse ano. Eu falei com um amigo meu, que também é coach e atleta profissional, que é o Charles, e falei pra ele, Charles, olha, você acha que dá pra eu competir? Ele olhou assim, deixa eu ver como é que tá a pele, né, se tava fininha e tal. Ele, tá, mas traz um biquíni amanhã, que eu vou te avaliar. Eu, tá bem, um biquíni sem... O bom é que eu tenho esse vídeo, porque eu vou comparar esse vídeo com hoje o resto da minha vida. Sem jeito nenhum pra andar de salto, sem... Sabe, conta assim, muito tudo isso hoje em dia em cima do palco, não é? Assim, o corpo é importante, a sensualidade, mas eu não tinha noção nenhuma. Primeiro que salto alto não é uma coisa muito frequente na minha vida, né? Eu não gosto muito de andar de salto alto, não. Agora tem que ser, né? Mas antes não. Então eu falei, olha, tá bem, trouxe biquíni e tal. Ele olhou assim pra mim e falou, Jéssica, tá bom, mas você vai ter que começar a comer mais. Porque eu fiz 1 ano de dieta restrita, então eu tava muito magra, eu tinha passado do ponto literalmente. E a competição seria em abril. E ele falou pra mim, então, olha, você vai ter que passar a comer mais, vai fazer isso, aí mudou as estratégias todas. E a gente martelou bastante naquela questão do walking, né? Porque eu não tinha noção nenhuma, eu comecei a ver vídeos de atletas profissionais e tal. E falei, olha, agora eu já coloquei na cabeça, porque tudo que eu coloco na cabeça eu tenho que ir até o fim. Eu coloquei na cabeça que ia competir e foi. Quando referes ao walking, as caminhadas, não fazias cardio? As poses. Não, as poses... as poses, a rotina de poses. Exato. Começaste a investir nisso. Aí comecei a fazer e acho que era a pior parte. Porque eu sempre fui muito boa em treinar, dieta, passar fome pra mim, tudo bem também. Agora, pra mim, foi mesmo pior. Eu tive muita ajuda dele, tive muita ajuda também do meu companheiro. E era uma coisa, assim, que me transformou. Porque foi aí que eu fui entender verdadeiramente a essência dessa categoria, que é a categoria wellness. Que hoje eu sou apaixonada mesmo. Hoje eu penso mesmo em algo mais grande, assim. Eu penso no Olímpia, penso em algo mesmo... Agora que eu tô nisso, eu não quero recuar. Agora é só subir. E então, competi em abril. Na competição de iniciados da IFBB. Diz-me uma coisa, Jéssica, tu neste período, desde aquela altura em que fizeste a tua formação até hoje, continuaste sempre a treinar, mesmo quando tiveste outros trabalhos? Nunca paraste de treinar? Nunca parei. Okay. O máximo que eu fiquei sem treinar, mesmo parada, foi quando eu tive Covid. Foram 15 dias, mas porque eu não podia mesmo, porque senão... E quantos anos de treino estamos a falar? Há 15 anos. 15 anos. Começaste com que idade a treinar? Com 15. Com 15 e desde aí nunca mais paraste? Parei. 15 anos de treino consistente, mesmo estando fora da área, continuaste entre treinar no ginásio, mas nunca parei. Muito bem. Nunca parei. E isso, aliado à parte da alimentação, que eu já vi que és muito disciplinada na alimentação, para mim nunca foi problema. É o que te faz manter tão bem condicionada durante todo o ano? Ou achas que há mais algum fator aqui que tu também consideras importante? Não, é assim, o meu corpo mudou totalmente mesmo quando eu levei ele ao extremo. Porque até então eu era aquela pessoa, fazia dieta, mas me dava prazer de comer alguma coisinha quando eu queria. Tem um bolo aqui, toma, eu comia. Hoje em dia não tem essa. As pessoas já sabem que não podem me oferecer coisas porque eu não vou comer. Elas já olham pra mim e falam, você nem vale a pena. Isso aí oferecem pros outros. Porque eu não como mesmo, é cena minha, eu não
não sinto nem necessidade nem vontade. Quando eu tenho vontade, eu como e passou. Tipo, por exemplo, uma coisa que eu, se calhar, como uma vez por ano, gelado. Gelado é uma coisa, como uma vez por ano, passou a vontade, não como mais. É uma coisa assim que não tem aquela tentação do doce. Já tive, já fui do tipo de pessoa assim, de comer chocolate sempre depois do almoço, de ter que toda vez no almoço tomar Coca-Cola com açúcar. Eu já fui esse tipo de gente, já. Então eu já passei, já vivi tudo, por isso é que hoje em dia eu entendo as minhas clientes. Quando elas falam, é difícil largar isso, eu falei, eu sei que é difícil, mas eu consegui. E eu não fiz nada de especial, eu simplesmente coloquei na minha cabeça que não ia fazer. Acho que é como qualquer outro vício, né? O açúcar é um vício, está mais do que provado, Sim. não estou aqui a dizer nada de novo. E aliás, o processo de desintoxicação do açúcar também tem efeitos no nosso corpo. Nós estamos habituados a comer um chocolate todos os dias, quando tiramos o chocolate, aquilo parece que é o fim do mundo. E chega aquela hora e se não comer o chocolate parece que nem consigo, a minha cabeça não para. Mas depois de aguentarmos isso, e é aquilo que dizem, liguei o chip, foquei, vou Foi deixar os mesmo doces. isso. Consegues isso um dia, consegues isso dois, consegues isso três. Começa a haver uma desintoxicação do açúcar, começa a haver uma limpeza, o teu corpo começa a ficar mais adaptado Ele àquele esquece, tipo na verdade, de... Esquece, adapta-se àquele tipo de alimentos mais naturais, menos processados e deixa de te pedir aquilo que no fundo é viciante e que ele estava tão habituado a pedir porque sabia que lhe davas, não é? Porque também tiramos isso e depois claro que tudo melhora o nosso sistema digestivo, melhora a nossa pele, melhora o nosso bem-estar, o nosso humor, a nossa energia fica mais estável, o nosso corpo deixa de produzir tanta insulina, deixando de produzir tanta insulina acaba por nos pedir também menos doce, porque os picos de insulina pedem mais doce, nós comemos um chocolate ao final de meia hora já temos que comer mais qualquer coisa porque nos começa a dar desejo e é a bola Não de é neve. fome, é mesmo a vontade de pôr algo na boca. Quando invertemos esse ciclo, e é aquilo que muitas vezes as pessoas não percebem, porque não consigo passar sem isto, experimenta passar um dia, experimenta passar dois. Quando des por ti já passaste uma semana, já passaste um mês e cada vez te custa menos. E não quer dizer que não possas ao final de 2 semanas, ou seja o que for, consoante a fase de cada pessoa, fazeres uma refeição em que comes um bocadinho de gelado, ou que seja uma vez por semana, tens uma refeição em que comes um bocadinho de gelado, mas é aquela vez e fechou, porque senão voltamos àquele vício, não é? E o corpo a pedir mais e mais e mais. O cérebro humano é isto e não vale a pena nós andarmos aqui com rodeios. Agora, muitas vezes o primeiro passo tem que ser, muitas vezes não, sempre, o primeiro passo tem que ser dado por nós, que é, ok, isto neste momento não me faz falta. E depois acontece aquilo que de certeza que estás a sentir, que é, começas a ver o teu físico a evoluir de tal forma, não vale dizes, a pena comer outra vez. Eu sinto-me tão bem assim, a nível de bem-estar, a nível de energia, a nível daquilo que vejo ao espelho, que não faz sentido eu estar a estragar por causa de um prazer momentâneo. Exato. E muitas vezes é isto que depois que nós, com o mindset de atletas, conseguimos ver, porque já experienciámos várias vezes, e que nem sempre é perceptível pela pessoa do senso comum, digamos assim. Sim, sim, sim. E é por isso que também com a pessoa do senso comum, e certamente que deves ter já algumas dessas estratégias, têm que ser feitas estratégias diferentes, um processo diferente de adaptação, de ir inserindo novos alimentos, de ir saciando, e a pessoa sentindo-se saciada com novos e bons alimentos, como as frutas, como as gorduras saudáveis, vai ter menos desejo de doces. E isto leva-nos aqui para outro ponto, que é, que estratégias tu consideras fundamentais para o sucesso que tens conseguido com as tuas atletas? Assim, primeiro que eu odeio dieta restritiva. É engraçado falar isso que agora vai parecer assim contraditório, né? Porque eu quando falo que eu odeio dieta restritiva é porque eu odeio, por exemplo, eu todos os dias, é um exemplo, como pão com leite, uma fatia de queijo, e de repente alguém chega e fala, olha, a partir de agora você vai comer não sei quantas gramas de nozes, um iogurte assim, assim, assado, com arroz preto do Japão. Isso pra mim não faz sentido nenhum. Acho que a pessoa tem que fazer uma dieta dentro daquilo que ela gosta de comer, com algumas adaptações. O que falta na sua alimentação hoje em dia? Ah, falta proteína, então vamos acrescentar um pouco mais de proteína. Ah, falta frutas. Tem gente que não come vegetal. Começa a comer mais salada, mais legumes, verduras, e é acrescentar, é modificar, né, assim, mas não é mudar totalmente, é ajustar, né, é o que eu costumo fazer. Então eu sempre pergunto pra pessoa o que ela gosta primeiro. A pessoa, eu gosto disso, isso, aquilo. Depois eu falo, olha, a sua alimentação falta isso, você pode continuar comendo isso. Não, eu não costumo retirar nada do que a pessoa come, é engraçado. Ela come exatamente as mesmas coisas, mas a gente ajusta. Eu falo, olha, começa a comer um pouco mais de fruta. Aí a pessoa começa, nossa, mas agora já é muita comida. Agora parece muita comida, mas porque você colocou mais quantidade de coisas mais saudáveis e menos calóricas. E reduzimos um pouco as outras, não é? Exato. Teve uma cliente minha que ela mesma falou, nossa, Jéssica, mas
100 gramas de arroz é muito. Ela não tinha muita noção porque não pesava os alimentos, né? Eu falei, não é muito, mas como você tá comendo muitos vegetais também, e muitas frutas e tudo, te dá mais saciedade, mas se eu te colocasse aquelas mesmas calorias em pizza, por exemplo, você não ia, né? Já não era muito, já não parecia muito. Aí lá, pois é Nem chegava a verdade. uma fatia, se calhar. Por aí. Ah, É, bom, a fatia deve ter o quê? 150, 170 calorias por o aí? pessoal não tem bem noção Não tem. do que significa estas mudanças alimentares. Porque uma coisa é nós, e se calhar até ficamos amanhã tudo em junho, saímos de casa nem comemos, ou bebemos um galão, E vamos para quando o trabalho. come, Depois, quando comemos ao almoço, compensa. vai uma pizza ou vai um pão com uns molhos e com não sei o quê, e ao jantar vai. Isto o que é que significa? Estamos a comer menos vezes, mas comidas altamente calóricas e Exato. processadas. E Que não por fica, outro a pessoa lado, não fica saciada com isso. não sacia, dá-nos aquele desejo constante de comer mais e mais. Mas por outro lado, quando nós conseguimos olhar para o plano alimentar, ok, vamos substituir isto por uma porção de arroz com alguns legumes, alguns vegetais, uma carne magra, peixe. Aqui ao lanche vamos meter também uma porção. Parece muito. Meio da manhã, vamos fazer um pequeno almoço equilibrado, vamos pôr aqui uns ovos, ou vamos pôr uma fatia de pão integral, ou uma aveia, o que for. E aí a pessoa começa, puxa, estou a comer tanto, eu assim vou ganhar peso. Não sei, Não provavelmente não vai, Não há. porque está a comer limpo, está a comer com qualidade, e são alimentos com uma digestão completamente diferente do nosso corpo, não é? E que o corpo usa para quem treina é diferente. Aquilo que você come vai te dar energia para treinar. É isso que, às vezes, assim, é porque as mulheres, elas são muito ao extremo. Ou comem de menos, ou comem demais. E às vezes eu falo, olha, você não precisa restringir tanto, porque como é que você quer treinar pesado, ganhar massa muscular, se você não come? Você precisa comer, mas é comer saudável, é comer a quantidade que vai te dar ali um suporte calórico, né, para fazer um bom treino, um treino bem feito. Para se você colocar ali um agachamento pesado nas costas, conseguir fazer sozinha, sem a ajuda de ninguém e falar, consegui, me superei, fiz e me alimentei bem e não engordei. Porque é para E isso, isso é né? meio caminhado para o nosso metabolismo disparar, para o nosso Exato. metabolismo continuar rápido. Muitas vezes as pessoas deixam de perder peso porque comem de menos. Tem que haver esse equilíbrio que é o facto de comermos muito pouco, e funciona bem quando restringimos durante algum tempo, mas se estivermos constantemente, durante vários meses, durante 3, 4, 5 meses, com uma restrição calórica muito grande, pode ter o efeito inverso, que é o nosso metabolismo vai começando ao longo do tempo a abrandar. Por isso é preciso também perceber que há alturas em que é preciso aumentarmos um pouco as Exato. calorias, preferencialmente de alimentos de qualidade, mas aumentar as calorias, dar aqui uma certa descontração ao nosso metabolismo, Sim. um estímulo diferente, não é? De vez em quando conseguir dar aqui um estímulo diferente para impactar o metabolismo e ele ativar. Ou seja, isto até por vezes funciona bem com a refeição livre, não é? Que Sim. pode ser feita consoante cada pessoa, uma vez por semana, ou 2 em 2 semanas, ou se for um atleta de competição, se calhar uma vez por mês, mas pode ter um efeito interessante, não é? Que é acelerar o metabolismo depois de um período de restrição calórica muito acentuado, Sim. ali uma refeição em que comemos algo mais calórico e vamos dar um estímulo no nosso metabolismo. Agora, Exatamente. tudo isto tem que ser percepcionado, não é? Por quem percebe Exato. e adaptado para cada pessoa. Mas disseste-me que estás em preparação. Sim. Podemos revelar então a prova que vais fazer? Sim, Ou é vou- segredo? não é segredo. Assim, na primeira competição eu fiquei nessa do segredo e depois eu falei, quer saber? Não vale a pena, né? Pra quê? Eu não sou assim tão importante. E mesmo os atletas mais importantes, eles mostram, o pessoal gosta de ver, Mostram a eles jornada, as consomem, pessoas gostam do gostam, percurso. exatamente, inspira pessoas, né? Completamente. Porque eu tava muito preocupada com as adversárias e esquecendo do público que gosta e que se inspira e que vê em mim algo, talvez um começo, né? Pra quem gosta. Olha, Jéssica, Então- vou partilhar contigo uma coisa, já que estás a falar nesse assunto. Eu já competi várias vezes e, como júnior, sobretudo, comecei o meu percurso como júnior, como turismo júnior, e praticamente todos os anos que eu podia competir, eu competi, desde os meus 17 anos. Dos meus 17 aos 23, competi todos os anos, menos um. E na altura, eu focava muito como é que os meus adversários estavam a evoluir. Não, o gajo está grande, eu tenho que ficar maior, e dava-lhe pesados. Tudo isso é muito giro, e às vezes dá-nos até motivação. Mas eu posso dizer que hoje, atualmente, estou em preparação, e se calhar ainda nos vamos encontrar na mesma prova. É? Boa. E a preparação que melhor está a fluir até hoje, para mim, por um motivo. A gente sabe lá, não sabe, quando chegamos lá, não sabemos quem vai ganhar ou quem não vai. Não é isso que está em causa, isso ninguém sabe, só no momento quando estamos lá. Mas a preparação que o meu corpo melhor está a responder
sabes quando flui, quando a preparação flui, o corpo dá a resposta certa, tu estás à espera daquela resposta e ele dá aquela resposta e tudo evolui, estás a conseguir atingir a melhor condição da tua vida, que isso acho que é a melhor superação. É precisamente a competição em que eu estou zero preocupado com quem vai. Eu nem sei com quem é que vou competir. Assim não também. faço ideia. Nem sequer quis saber. A única pessoa que neste momento me preocupa é o meu espelho, a minha evolução. Entendes? É eu olhar para o espelho e dizer, não, isto está no caminho. Estou a evoluir. Estou a progredir. Pá, quando chegar lá, eu só tenho que estar com a consciência que dei o meu melhor. Eu acho que isto acontece com muitos atletas. Às vezes focam-se tanto nos adversários, como é que este está e como é que aquele está. E vou tentar subir peso ou descer peso para não ficar na categoria de A ou de B. Dar o nosso melhor. Eu acho que isto é o mais mágico deste desporto, é realmente a superação. Pararmos o nosso corpo ao limite e superarmos. Não, também penso bastante assim. Porque nessa primeira experiência que eu tive, eu tava naquela, tipo, já ganhei. Tava mesmo, já ganhei, do que depender de mim. E tipo assim, não é eu que decido isso. Não sou eu, né? Tem lá juízes, tem pessoas que vão me julgar e que aquilo pode correr muito bem, como pode correr muito mal. E mesmo que eu esteja muito bem um dia antes, no outro dia pode mudar tudo. Então é assim, claro que ninguém vai para perder, ninguém vai com essa cabeça, senão para isso nem precisa ir, né? E a preparação do atleta de culturismo é das preparações. Há quem diga que o culturismo é o desporto mais difícil do mundo. E eu assino por baixo. Porque tu levas o teu corpo ao limite. Exato. Ninguém consegue estar muito tempo numa porcentagem de gordura tão baixa como um culturista. E outra, fazer a vida normal. E fazeres a vida normal. E não podemos esquecer disso, que é o ponto que... A sensação que é nós vivermos, fazermos o nosso dia-a-dia com uma porcentagem de gordura tão baixa. Eu acho que muito pouca gente, um núcleo, que são aqueles que competem e que vão ao mais alto nível, sabem essa sensação. Que o nosso corpo começa-se a defender de todas as formas e feitios, começa a querer conservar energias, começa-te a dar um cansaço extremo, porque o corpo começa a pedir a branda, porque eu já não tenho mais onde tirar, não podemos queimar mais, porque senão tu desapareces. O primeiro ponto que o corpo humano privilegia é a sobrevivência. Sim. Sobrevivência e só em segundo lugar, reprodução. E por aí fora. E quando nós pomos em causa a nossa sobrevivência, que é levar o corpo a uma porcentagem de gordura tão baixa, que ele, ui, o que é que está a acontecer aqui? Há todo um conjunto de mecanismos que o nosso corpo começa a despoltar, física e psicologicamente, para, come, senão alguma coisa vai acontecer. Não dá. Desde o descanso à noite, o descanso deixa de ser tão profundo porque o teu corpo entra em modo alerta, a tua atividade durante o dia, o teu corpo começa-se a defender e a tentar abrandar o ritmo, sentindo por vezes um cansaço muito acentuado, a energia pós-treinos, e nós temos que mesmo assim conseguir isso. Fazer tudo, energia pós-treinos, trabalhar, tudo. fazer a nossa rotina, o nosso dia-a-dia, o apetite que começa a disparar, e nós mesmo assim temos que conseguir encontrar estratégias para manter-nos bem durante o dia. E isto, só quem passa é que realmente sabe. É verdade. Assim, até que eu costumo dizer, porque o nosso corpo ele não sabe se a gente foi sequestrado ou se a gente vai para uma competição de culturismo. Ele não sabe por que você está em dieta restrita, ou por que você está com fome, ele não sabe. Ele só sabe que ele está numa situação extrema e que ele precisa resolver aquilo para sobreviver, porque aquilo é uma situação, entre aspas, de quase morte, né? Uma situação, uma percentagem de gordura tão baixa que você não pode nem passar tanto tempo ali, não dá para passar muito tempo com aquele percentual de gordura, né? A gente sabe que não dá. Tanto que um culturista, ele só é daquele jeito no palco. Fora do palco, você olha assim, numa praia e tudo, é aquela mesma pessoa que subiu ali. Achei engraçado que tem gente que me manda assim, vê o meu perfil, manda mensagem e tal, mulheres mesmo, e fala, Jéssica, eu queria ficar, o meu objetivo é assim, ficar com o corpo definido, mas não tanto como o seu. Olha, como fica o meu, descansada. Eu só consegui naquele dia. Não, porque, repara, assim. Isso é um ponto importante aqui, que é aquela definição que apresentamos em cima do palco, nós conseguimos apresentar aquilo durante 1, 2, 3 dias, não é? Porque aquilo até exige alguma desidratação antes das provas. Sim. A partir do momento em que o nosso corpo hidrata, nós podemos ter um físico incrível, um físico de criar impacto na praia ou em qualquer outro lado, mas não com aquela definição. Aquela definição é preciso perceber que aquilo é para o palco, é para aquele momento. Exato. E não é possível ficar ali muitas horas naquela condição. Exato. Aquilo já requer um trabalho de definição muito grande, mas depois ali, aquelas últimas horas, aqueles últimos 2, 3 dias,
há um ajuste, há uma redução da água, há um ajuste de coisas que ajuda a pele ainda a encostar mais, que nós não podemos ficar assim muito tempo, porque nem seria saudável ficar assim muito tempo. E é isto que é preciso perceber, né? Aquela definição do palco, por norma, nós ao sair do palco e começarmos a beber água, a pele fica logo um pouco mais grossa. Não quer dizer que não fiquemos com uma condição e que não seja possível manter uma condição, tanto homens como mulheres, bonita, trabalhada todo o ano. E eu sou apologista que culturista deve parecer culturista todo o ano. Aquele método antigo de vou definir para cima do palco e depois vou comer tudo e mais alguma coisa para ganhar peso, já foi. Eu esqueço. E já o experimentei também. E de saudável não tem nada. E eu vejo o culturismo como algo saudável. Sim. E não só isso, eu acho que estraga um pouco o desporto, né? Eu acho que, tipo, há pessoas que ficam naquela, quem me conhece fora do palco sabe que quando eu não tô em época de competição, eu não acho bonito dizer isso. Eu falei, então, mas pra lá, você é culturista ou você só é naquele momento? Ou você vive isso? É naquele dia e depois, não é? Eu acho que o culturista tem que saber construir e evoluir com qualidade. Exato. Com base em hábitos saudáveis, não é? Porque, repara, o típico culturista que chega àquele ponto de peso exorbitante, aquilo não é com comida saudável. Eu acho que já todos... Meu coração não aguenta. Já todos passámos por estas experiências. Não é com comida saudável. E... há aqueles métodos old school. Eu já experimentei esse método old school. Comecei a competir com 17 anos, hoje em dia tenho 29, já são 12 anos no meio, e também eu já experimentei e já fiz muitos disparates, que era, não, agora tu para a próxima competição já tens que ir com mais não sei quantos quilos, por isso come tudo. Apetece ir ao McDonald's, vai ao McDonald's. Apetece ir aqui, vai aqui, come tudo o que conseguiste, tens é que ganhar peso. Claro que ganhava peso em água, em gordura, e depois quando voltava a fazer a dieta e ia ver a massa muscular que lá estava, se calhar... igual hoje, ou menos. E menos não digo, mas às vezes, aí, né? não é? Subia se fosse preciso 10 ou 15 quilos, mas ficava lá 2 em massa muscular. Enquanto que quando nós fazemos isso com step by step, aproveitamos até o pós-competição para subir com qualidade, boas quantidades de comida, o nosso corpo torna-se muito mais eficiente a sintetizar. E aí depois quando temos que fazer uma dieta, primeiro custa menos. Porque sempre conseguimos manter aquele ponto de equilíbrio. E depois temos o fator que custa menos e conseguimos mais rapidamente chegar àquela definição e com mais massa muscular, porque o corpo solidificou. E também acho assim, quem gosta não faz só para uma prova. Por exemplo, eu já vivia isso antes de competir. E as pessoas aqui insistiam, compete. Eu não quero ser julgada, não vale a pena, eu gosto disso por fazer, eu gosto disso. A frase que me define é, eu gosto disso, sempre gostei. Exato. Eu quando era pequena, o meu pai tinha um ginásio e eu voltava da escola e não tinha quem cuidasse de mim durante o período que eu não estava na escola, e ele tinha um ginásio e eu ficava lá no ginásio. E eu esperei ano por ano da minha vida para ter a idade certa para começar a treinar, porque eu todos os dias pedia para ele, pai, posso já treinar? Ele, não, ainda não. Porque ainda tinha aquele mito, né, que criança não podia fazer e tal. Claro, não pode fazer como um adulto, mas pode, é um claro desporto, que sim, pronto. Claro que sim, adaptado. Sim. Tanto que foi aos 15 que ele deixou começar. Só aos 15, exatamente. Se tivesse começado antes, eu não me arrependo de nada. Eu acho que eu até comecei numa boa idade, né? Assim, claro, a gente começa como... Comecei tudo errado, fazia aulas de zumba, aulas de tudo, que pode imaginar. E depois, no fim, fazia musculação, ficava 3 horas no ginásio, até que um dia um culturista me parou e falou bem assim, olha, o seu objetivo é qual? Você tem um corpo bonito e tal, mas qual que é o seu objetivo? Eu vejo você aqui, você chegou às 9, já são meio-dia. Aí eu falei, não, é ganhar massa muscular. Ele, não, então para tudo. Deixa de fazer essas aulas todas. Se é ganhar massa muscular, você tem que trabalhar na musculação apenas, né? Pode fazer um dia ou outro ali aquela aula, mas para complementar porque você gosta, mas foca na musculação. Eu, não sabia. E o que você comeu hoje antes de treinar? Uma bolacha Maria. Não, não é assim que se come e tal. Eu lembro até hoje, a primeira vez que eu fui comer de verdade, tipo frango, arroz, foi frango, arroz e salada, eu lembro exatamente. Que eu chorei pra comer aquilo, porque eu era aquele tipo de adolescente, né, que só comia besteira mesmo, só besteira. Não comia nem carne, só comia frituras e coisas assim, e quando eu tive que comer um peito de frango com arroz e salada, eu chorei. Aí eu lembro que a minha mãe olhou pra mim e falou assim, quer que eu faça ali outra coisa e tal? Eu falei, não, mãe, eu vou conseguir e tal, aquele drama, né? Mas assim, acho que foi na altura certa, porque eu tava com uma cabeça ainda, construindo ainda uma personalidade, não tinha uma personalidade construída. Ainda não sabia bem o que eu queria pra minha vida, e foi bem na altura que eu entrei na faculdade, que eu entrei novinha também, com 16. 16, 17. Então foi assim, o que eu aprendi na faculdade,
talvez tenha sido 5% do que eu sei hoje. Mas da prática que eu tenho, desde os meus 15 anos até hoje, e ainda hoje aprendo coisas todos os dias e vejo. Eu, desde a hora que eu acordo, a hora que eu vou dormir, eu consumo conteúdo de culturismo, de musculação, de nutrição, de suplementação. A minha vida é essa, 100%. Não consigo viver outra coisa. Tem outros gostos, gosto de outras coisas assim. Jogar videogame de vez em quando, né? Sair com os amigos, mas sou uma pessoa normal. Mas a minha vida é 100% isso, não dá. Daí Gosto mesmo disso. o regresso aos palcos agora em breve, que Exato. é no fundo o mostrar aquilo que é uma Agora, rotina, um estilo de vida Eu saudável. posso dizer que eu não vejo a minha vida sem competir mais. Só se chegar um dia que eu estiver muito velha e a saúde já não tá assim boa para preparar, né, para uma competição, e desidratar e etc. E que já não tem uma categoria para mim também, né? Eu vou chegar e vou, ok, tá bem, acho que é hora de parar. Porque eu não me vejo mais sem fazer outra coisa. Eu preciso competir agora todos os anos. Não interessa o resultado, mas é engraçado porque durante esse momento de preparação, eu passei por muita coisa. Passei por sair do emprego, passei por problemas de saúde em família, problemas assim, problemas, né, que toda gente tem, problemas. E a musculação, a dieta, o conseguir me manter firme na minha rotina, me deixou mais forte, porque eu não parei de fazer nada disso enquanto eu me preparava. Tive perda de entes familiares, de parentes e situações que eu lembro uma vez, né, que não quero chegar assim num assunto muito triste, mas já recebi um telefonema de falar, olha, alguém da sua família faleceu e tal. Eu tava no ginásio, eu tava fazendo agachamento, eu vi a mensagem e eu já sabia do que poderia ser, né? Não era uma coisa que a gente já esperava. Eu já sabia que eu fiz as 10 repetições, eu já não lembro, mas estava fazendo agachamento bem pesado. Eu olhei a notificação, mas não parei, continuei. Parei, respirei, peguei o telemóvel, olhei e já sabia o que era. Fui pro balneário, liguei e falei, ok, chorei um bocado e tal. Respirei, bebi água e voltei pro treino. Não é porque, não teve luto, não tem nada a ver com luto. Tem a ver porque a vida continua, sabe? É triste perder alguém, é triste passar por uma situação dessa, mas a gente tem que pensar, assim, porque as pessoas hoje em dia se deixam cair por muito pouco, sabe? Se abater, depressão e por coisas muito pequenas e talvez coisas grandes também. Mas por tudo que eu já passei hoje na vida, se não houvesse o treino, se não houvesse a dieta, que é a única coisa que eu gosto mesmo verdadeiramente na minha vida, eu já teria feito coisas piores. Poderia ter cometido um suicídio, falar, na minha vida não faz mais sentido. Mas quando eu parava e pensava, não, peraí, eu vou treinar, porque eu gosto disso, independentemente da vida tá horrível, ainda tem alguma coisa boa que eu gosto de fazer, que é o treino. E que quando eu saio de lá, eu saio muito melhor do que eu entrei. Então, o treino é muito mais do que a estética, sabe? Hoje em dia, eu gosto da estética, claro, porque senão eu não estaria no culturismo. Mas há dias que o meu treino é um treino de superação. É um dia que foi horrível e a melhor coisa que eu fiz no meu dia foi treinar. Então, eu vejo o treino e a dieta como muito mais do que a parte estética. E é isso que eu tento colocar na cabeça das minhas clientes, sabe? Para elas, ok, é bom ter um corpo fit e tal, ir pra praia, o pessoal elogiar o marido e tal. Mas pensa na superação, de você estar passando por um problema na sua vida e você mesmo assim não deixar de cuidar de você. Isso pra mim é o ápice, é aquela coisa que me faz querer viver, sabe? Acordar de manhã e falar, caramba, tô viva, tô bem, tô com saúde, eu posso treinar, eu posso comer. Tem gente que não tem o que comer sequer. E eu tenho dieta, eu tenho o que comer na minha frente. Não é um chocolate, mas é um frango, é ovo, é aquilo, é comida. Tu não Né? sentes, Eu não penso sentes assim. que a dieta e até as dietas mais restritivas nos fazem ver a vida de outra forma? Sabes É mesmo que isso. é algo que as preparações me fazem. Eu sinto sempre que numa preparação consigo ascender mais psicologicamente e espiritualmente. Exato. Porque nos permite, com a restrição calórica, e esta restrição não é um dia, não é tu ficares um dia a comer menos do que aquilo que tu desejavas, é tu ficas meses a comer a comida certa para ti. Tu até podias comer mais. A mesma Até comida só com um podias pouquinho mais, né? Podias ser um bocadinho mais, mas ficas sempre ali com um desejo de comer algo mais. Até podes ver alguém ao teu lado a comer, seja o que for, um bolo, uma pizza, mas tu mantens-te naquilo. E sabes, quando nós nos afastamos
se nós estivermos constantemente a comer uma pizza, doces, bolos, o que for, comida, o comfort food, nós nem nos damos ao trabalho de pensar nas pessoas que não o comem. Não, apetece-me como, tipo, é uma coisa, está ali, acessível, fácil de ter, eu quero como, não me vou preocupar. Mas quando tu consegues abstrair disso e seguir um plano limpo, restrito, nutritivo, tu começas a ver de outra forma a vida, tu começas a perceber que por vezes tens que saber dizer não para chegares a um resultado, tu começas a ver que se tu sentes aquilo, então imagina aquelas pessoas que ficam dias inteiros sem comer porque não têm possibilidade, muitas vezes em países em desenvolvimento, e isto começa-te a fazer ver a vida de outra forma e a valorizar a comida de outra forma. Faz-nos crescer espiritualmente e psicologicamente. É exatamente isso. Porque não sabes aquela sensação de nós quando estamos numa festa e comemos tudo, não sei o quê, nós não nos preocupamos com nada, estamos a comer, queremos é comer e conviver. E quando nós entramos neste percurso de dieta, semana após semana, mês após mês, começa-te a vir uma certa clareza, há uma desintoxicação clara de tudo o que é excesso de açúcares e doces e hidratos, uma regulação do teu sistema hormonal, aquilo que falámos há pouco, os níveis de insulina que baixam, e começas a ter uma perspectiva diferente da vida e a ver de forma diferente. É algo que eu noto preparação para preparação e que vai para além da evolução do nosso físico. Uma preparação, e muitas vezes as pessoas pensam... Aliás, no outro dia mandaram uma mensagem que dizia: David, é engraçado que os teus podcasts fazem-me perceber uma coisa, que culturistas não são só pessoas com músculos, são pessoas com músculos e cabeça. Porque eu precisamente tento trazer aqui pessoas com histórias e pessoas que mostram esta parte para além daquilo que as pessoas veem em cima de um palco ou para além daquilo que as pessoas veem nas fotos, seja de um modelo de fitness. É o percurso, é a jornada, e é isto que tu dizes, que é o gostarmos da jornada e envolvermos com ela. E isto requer muita maturidade, muita força psicológica para se chegar àquele objetivo. Aliás, o nosso corpo reflete a nossa mente. Eu posso dizer que eu mudei mesmo como ser humano depois disso. Hoje em dia eu tenho coragem de tomar atitudes que antes eu não conseguia. Por exemplo, a que eu tive agora recentemente, de falar: larguei meu emprego e quero viver exatamente disso. Ah, mas você fez algum plano? Não. O meu plano é viver daquilo que eu gosto, porque se eu fizer aquilo que eu gosto a 100%, se eu fizer com gosto, eu vou ser bem sucedido. O sucesso, ele vem depois, né? Ele é uma consequência, na verdade. Eu não tenho que pensar em primeiro ser bem sucedido e depois fazer o trabalho. É primeiro trabalhar e depois o sucesso vem. Então, assim, eu não sei se um dia eu vou ser uma atleta profissional, Olímpia, alguém que tenha alguma certa fama, mas não é fama que eu procuro. Eu procuro que as pessoas possam ver a minha história, possam olhar pra mim e falar caramba, eu tava muito mal por conta de qualquer situação que aconteceu na minha vida, mas eu vi a Jéssica treinar e lembrei da história que ela contou, da situação da família dela, que ela perdeu um parente, que mesmo assim ela continua a treinar, porque é isso. A gente não é só forte de músculo, né? É uma fortaleza mental mesmo. Mesmo quando veio essa situação do Covid, eu treinei todos os dias na minha casa, com o que eu tinha. Eu colocava meu companheiro nas costas e agachava. Eu fazia mesmo assim, falei, não vou deixar de treinar. Eu não vou ficar sem fazer dieta. E fiz dieta também. Falei, eu vou fazer exatamente tudo o que eu faço, seja no ginásio, seja em casa, seja onde for, porque eu gosto disso. Não é porque agora estamos na pandemia que eu vou deitar e chorar e falar, meu Deus, nunca mais vou sair de casa. E porque fazes por ti, Jéssica. Fazes por ti. Porque esse é o ponto, não é? Nós fazemos por nós. Porque nós queremos evoluir, porque nós gostamos daquele estilo de vida e nos sentimos bem com ele. Exatamente. E isso é o principal motor para os resultados e para um dia seres profissional, ou seja o que for, não é? É nós gostarmos. Tudo o resto vem com o tempo, com a maturidade, com a tentativa, a experiência, acaba por acontecer. E com isto nós chegamos a dizer que competição é que vais fazer. Pois é, da competição. Pronto, vai ser então agora na UABA, do Hércules Olímpia, em dezembro. É a primeira vez assim que eu vou competir é uma competição grande, mas antes eu tinha uma cabeça muito pequena do tipo, não, eu vou numa competição pequenininha aqui, só pra ver como é que é. E as pessoas falavam pra mim, não, vai logo numa grande, né? Eu falei, não, mas lá vai ter pessoas muito mais experientes do que eu. E eu tinha muito medo. Só que esse medo, depois dessa outra competição que não correu muito bem, eu falei, quer saber? Não interessa quem vai estar lá, se é melhor, se é pior. Interessa é que eu vou estar com os grandes, que eu sou grande também porque eu me sinto.
entende? Que eu posso mesmo chegar lá e me superar e que seja qual for o resultado, só de ter da hora que eu decidi competir até o fim e na hora que eu descer daquele palco, seja com medalhas ou não, eu vou saber que eu consegui, eu cheguei lá, eu fiz o meu melhor. Porque eu acho que pra mim vergonha não é perder, vergonha é se eu desistisse na última hora, se eu falasse, ah não, não quero, tô com medo. Acho que vergonha seria se eu fizesse alguma coisa, pronto, matasse, roubasse pra isso, mas não faz sentido nenhum. Então, pra mim, é superação. Seja qual for o resultado, eu vou pra me superar e vou pro próximo ano. Enquanto eu tiver saúde, enquanto eu puder, eu vou fazer isso da minha vida mesmo. Então estás neste momento a pouco mais de 10 semanas da competição. Hoje já recebi do meu coach as novas estratégias, até fiquei assim um pouquinho nervosa, né? Mas aquele nervosismo bom, assim, de saber que, caramba, vou ter que me esforçar mais. Ele até colocou lá uma frase, ele, ó, a brincadeira começou. E é mesmo isso que eu quero, é tipo, tá cansada, ter que trabalhar e tudo, e falar, caramba, fiz o meu dia, mas não deixei de treinar, não deixei de fazer meu cardio. Não comi, mesmo que eu queria comer alguma coisa fora da dieta, na minha casa não entra, por isso. Isso é meio caminho andado, é uma estratégia de sucesso. Uhum. Eu falo para as pessoas, tem clientes minhas que falam assim, ah, mas eu tenho filhos e não sei o que, e eles gostam disso e daquilo. Eu falo, mas espera lá, você tem coragem de dar uma coisa que é uma porcaria pro seu filho e pra você não, você não come, mas você sabe que aquilo faz mal e dá pro seu filho. Por que você não coloca alimentos saudáveis em casa também? Porque o que você vai comer, ele também pode comer. É uma questão de habituação. Exatamente. Me perguntam muitas vezes, e é algo que eu até já falei em vários podcasts e até vídeos, eu adoro saladas, verduras, legumes, gosto mesmo. E sacio bastante com elas. Sim. Acho que só quem passa mesmo fome ali na dieta sabe o tanto que faz diferença, né? Adoro. Uma boa salada, variada. Aquilo para mim sem vegetais eu nem como. É qualquer coisa. Mas eu desde muito cedo que gosto de salada. E isto começou porque a minha mãe tem uma cultura. A minha mãe nasceu na Madeira, numa ilha onde há realmente muito, e sobretudo os meus avós tinham muita cultura do cultivo. O meu avô sempre trabalhou com o cultivo, com a agricultura, produzia as próprias cenouras, era tudo feito na horta e vendia. E então lá em casa o que mais havia era legumes, verduras, isso era o que mais havia. Minha mãe sempre teve muito essa cultura e então, quando veio para aqui para o continente, trouxe esses hábitos, e depois entretanto constituiu aqui família, nasci eu, o meu irmão, e sempre trouxe muito estes hábitos para nós, das verduras, dos legumes, várias formas de fazer mistos de legumes e tudo mais. Então nós começámos desde pequeninos a experimentar, e come aqui, come ali, desde pequenos. Isso, aquela expressão de pequenino se trouxe o pepino, não é por acaso. É aí que se cria a habituação, é aí que começamos a gostar da textura, a habituar-nos à textura, ao paladar, e se todas as refeições nós tivermos aquilo, e um bocadinho agora, e um bocadinho amanhã e um bocadinho depois, há uma altura que aquilo já faz parte da nossa alimentação. Sim. Já não passamos sem aquilo. Se houver um dia que não temos, está a faltar aqui hoje uma salada. E faz falta. E tanto que eu chego a ter uma refeição livre, e na refeição livre eu peço à mesma uma salada com o que for que vou comer. E a malta ao meu lado até goza, mas como é que tu... porque sabe-me bem. Porque uma refeição livre não tem... Eu não faço um esforço por uma salada, dá-me prazer. Claro que na refeição livre vou comer algo mais para além disso, não é? Mas quando é algo que nós gostamos e nós inserimos na nossa rotina, torna-se mais fácil. E isto começa com esses hábitos, desde pequeninos. E muitas vezes os pais em casa, em vez de ele gosta do docinho, do bolinho, da bolacha, é começarem a tentar transitar para frutas, fazer várias opções de verduras, de saladas. Há muita forma de se fazer as coisas e de apresentar as coisas às crianças. E acho que é muito por aí o caminho. Nós sabemos que não é estalar os dedos, sabemos que também vai havendo ali resistências das crianças. Agora, os pais decidem se querem ter o trabalho de aos poucos ir educando o seu paladar para no fim de contas terem filhos mais saudáveis e adultos mais saudáveis, ou se querem facilitar e pôr à frente o que a criança quer, que ela não sabe o que é bom ou não para ela, e pôr à frente o que a criança quer, e a partir daí a criança vai sempre comer o que é mais doce. Porque o cérebro, se o do adulto pede o que é doce, o da criança também, e ela muito menos quer saber o que é que... se vai engordar, se vai perder peso, se vai desenvolver doenças cancerígenas, se vai... não quer saber. E depois os pais, dá o docinho à criança. Não, estamos a dar um veneno à criança. É o que é. Mas sabe o que é pior? Assim, eu não tenho filhos, né? Mas eu até acho que você é uma mãe um pouco chata, mas o meu filho vai gostar de mim. Porque eu penso assim, como é que eu posso chegar pro meu filho e falar, come salada, e eu aqui na frente dele a comer outra coisa qualquer? Um doce,
Ele olha pra mim, porque a criança é um reflexo do pai e da mãe. Completamente. Né? Não faz Como uma sentido eu esponja. falar... Exatamente, não faz sentido eu querer impor aquilo na criança se eu também não faço. Porque se ela me vê comer sempre saudável, ela também vai querer comer. Então, pra mim não cola. Essa, eu tenho filhos, e não, pra mim não cola. Todo argumento eu dou uma resposta. Às vezes é uma desculpa até para o próprio pai ou para a própria mãe poder ter lá os docinhos em casa, porque eles também gostam e claro que se... Pronto. E a gente sabe, assim, minhas clientes quando mandam os feedbacks, eu sei exatamente quem tá fazendo dieta e quem não tá. Quem tá fazendo bem o treino e quem não tá. E às vezes não tem nem como, o resultado fala, exato. O resultado fala e às vezes quando começas a perceber que a pessoa está a dar menos feedback do que o normal, há vários indicadores. Quem está do outro lado consegue logo perceber. Não tem muitas dúvidas que eu faço. Eu não sou, um atleta que segue dúvida, vai fazer muita questão, vai surgir dúvidas. Epá, e estava aqui a preparar esta refeição e surgiu. E tu percebes, não, ele está a seguir. Exato. Ela se interessa em saber. Porque eu até falo, gente, eu não sou eterna. Eu não sei até quando eu vou viver. Se eu morrer amanhã, o que vocês vão fazer da vida? Vocês têm que aprender aquilo que vocês fazem. Se o exercício está correto, se a dieta é assim, como é que se faz uma dieta, por que você está comendo mais, por que come menos, por que agora tem que ser assim. Tem que saber, tem que perguntar, pergunta. Tipo, eu não tenho problema nenhum da pessoa perguntar. Eu até costumo assim dizer que o meu trabalho maior talvez nem seja o físico ou alimentar, é o psicológico, porque a paciência que eu tenho mesmo para explicar, fazer um textão, falar, não é assim, tal. Ai, nossa, Jéssica, muito obrigada e tudo. Porque é mais isso, é conversar e saber explicar. Eu adoro isso, eu só faço isso porque eu gosto mesmo muito. Se eu não gostasse, eu já fazia como muitas pessoas fazem, né? Copia uma dieta, copia e passa para todos. Eu não sou assim. Mas as pessoas perceberem o que está por trás daquela dieta, não é? Eu gosto de que a pessoa aprenda comigo. Tanto que eu tenho clientes hoje em dia que trabalham também com consultoria. Por causa de mim, gostaram tanto disso que falaram, Jéssica, eu vou fazer um curso também de PT, vou fazer um curso de nutrição e quero ajudar outras pessoas. E o meu objetivo é mesmo esse, é passar a mensagem para todos. Se eu pudesse, que pelo menos ali na minha cidade, do Barreiro, toda a gente fizesse dieta e treinasse, eu já era feliz. Não precisa ser o mundo inteiro, mas se a diferença que eu fiz foi passar de pessoa para pessoa e as pessoas começaram a se interessar no treino, na dieta, não é para viver como culturista, mas gostar de ter uma alimentação e um hábito saudável, para mim já valeu. A vida já valeu a pena. Então, e recebeste aqueles ajustes do teu treinador, que dizia, agora a brincadeira vai começar. Exato. Que ajustes são esses? O que é que vamos mudar aí na alimentação, no treino, assim, na suplementação? O que acontece? Da outra vez que eu competi, eu não tinha ninguém. Foi como eu falei, eu fiquei 1 ano em restrição por conta própria. E em janeiro é que eu fui procurar o meu coach, né, pra me preparar. Ele, coitado, ele só viu que já estava mais ou menos pronto e falou, não, Jéssica, come mais, come menos, treina assim. O treino estava muito leve, entre aspas, a gente começou a fazer um treino mais intenso. Eu me distraía muito também, telemóvel e conversas e eu gostava de treinar, mas ainda não tinha aquele mindset de atleta. Hoje em dia eu entendo que o meu treino é como se fosse o meu trabalho. Eu tenho que estar focada, concentrada e a hora de treinar é hora de treinar, a hora de conversar, a hora de distração é hora de distração, tem hora para tudo. E eu não tinha muito isso. Eu, como a maioria das pessoas que vão para o ginásio, era mais uma coisa social, treinava. Sabes que isso, eu identifico muito nisso, porque as pessoas nem sempre compreendem. Eu dou treinos, eu estou no meu ginásio, toda a gente me conhece e quando eu estou a treinar, eu não sou o David do dia-a-dia que está a dar treinos, que está a explicar, que está... não, eu estou a treinar e é do género, este é o meu momento, não falem comigo, este é o meu momento. Levo muito a sério o momento do treino porque eu quero ir ao limite. Eu estou ali não é para treinar fofinho, eu estou ali é para dar tudo. Eu tenho que chegar ao final do treino com a sensação que não... Tudo o que eu tinha para dar ficou ali, não podia ter dado mais. E essa sensação tu consegues com um compromisso com o treino, levando como é o meu trabalho, é a minha profissão e eu tenho que ser o melhor. Quando nós vamos para lá e para a conversa com um e para a conversa com outro, está tudo bem para a pessoa do senso comum, do dia-a-dia, que quer fazer o seu treininho, conversar e tudo mais. Agora, para um atleta que quer levar o físico ao limite, quer evoluir mais do que qualquer outro, o caminho é outro. É a mesma coisa, por exemplo, um jogador de futebol tá ali durante uma partida, alguém chega ali no meio, pega a bola, é exatamente a mesma coisa. Atrapalhar um treino de um atleta é exatamente a mesma coisa. Se as pessoas começarem a passar isso para um outro desporto, faz mais sentido, né? Mas é assim igual, tanto que hoje em dia eu treino num horário mais à noite. Na verdade, quando o ginásio está fechado, tem essa liberdade de estar lá, graças ao dono. Mas eu é logo de madrugada.
Não, pra mim, ou tem que ser muito cedo ou muito tarde, mas eu prefiro mais muito tarde mesmo, assim, já não sei, já me habituei. Então, é horário que não tem ninguém, tá, tem ali 2 ou 3 pessoas, mas que já entendem, que também é naquela, ou conversam entre eles, ou não conversam comigo ali durante aquele momento, porque já entendem. Mas hoje em dia eu tento ser mais focada, a minha cabeça é totalmente outra, né? Tanto que o que mudou mais, porque eu posso até dizer, antigamente eu fazia muita coisa e tinha pouco resultado. Hoje em dia eu faço pouca coisa e o resultado é maior. Simples e básico, aquilo que funciona, não é? Exatamente. Como eu falei, da outra vez, eu fiz um ano de dieta restrita. E quando eu fui falar com o meu coach, ele falou assim, não, Jéssica, tá muito restrita, pode comer mais e tal. Só que assim, o que deu pra fazer é o que deu pra fazer dentro do período que a gente tinha ali de janeiro pra abril. Dessa vez, em abril, já falei com outras pessoas, além do meu coach, que eu mantive com ele como treinador, mas só na parte de treino. Depois eu falei com um coach muito conhecido lá do Brasil, que é o Adam, não sei se você já ouviu falar, o Adam Abbas. Ele já foi coach da Angela Borges, de vários atletas assim hoje bem famosos no culturismo, e ainda é. Falei com ele e falei com a... Ele tem uma equipe, na verdade, trabalha com ele. A mulher dele é nutricionista, uma fofa, a Aline. E ela também cuidou da minha parte da alimentação. Ela me ensinou a começar a comer mais sem medo, que eu tinha um medo de comer, né? Também fiquei tanto tempo em dieta restrita. Ela falou, não, Jéssica, vamos ganhar mais um pouco de volume, né? Você precisa comer mais. Comi mais, mas nunca tinha feito, assim, um booking de verdade na minha vida, que uma coisa é comer besteira, outra coisa é fazer um booking a sério. Com qualidade, com comida. Exatamente. Fizemos um booking muito bem feito, ganhei 5 quilos mesmo, assim, com pouquíssima gordura, e pra mulher é bem difícil, né? Consegui fazer isso, e agora que começamos, assim, oficialmente a preparação, ele falou, começou que agora a coisa é séria. E, na verdade, basicamente o que ele fez foi aumentar mais o meu cardio. Uns suplementos que eu tomava, ele até retirou. Não, é muita coisa. Ele falou que ele não gosta de perfumaria, né? De muito suplemento, assim. Exatamente, só o básico, só o essencial. E agora tô nas mãos dele. Eu já falei, confio de olhos fechados. Se ele falar pra mim, faz assim, é assim, não faz, não faz. Mas como a nossa conversa iniciou hoje, né? Basicamente do que a gente vai fazer, eu ainda não sei. Porque ele só falou pra mim, Jéssica, começa a fazer mais o cardio. Começamos a diminuir um pouco mais a comida, mas é pouca coisa, assim. O que eu gosto bastante da metodologia deles de trabalhar é porque eu sei que eu não vou passar tanta fome. Porque eu já me restringi tanto que hoje o meu metabolismo basal já é diferente. Eu gasto muito mais caloria do que eu gastava antes só por estar aqui sentada, né? Já tenho mais músculo, eu sou mais ativa, então não preciso me restringir tanto. Eu cheguei numa dieta ali de 1.400 calorias. Isso é a grande vantagem de tempo de treino e tempo de dieta. Quanto mais tempo temos de treino e quanto mais tempo temos de dieta, mais otimizado o nosso metabolismo vai ficando. Exato, eu posso comer mais, eu não passo tanta fome, mas é engraçado. O fome, ele é muito relativo, porque para nós atletas, o fome é ver pouca comida. Às vezes a gente pode estar com fome mesmo de querer comer mais, mas isso pra gente a gente aguenta, tranquilo. Se tem comida ali, ok. Mas a partir do momento que a comida passa disso pra isso, aí é que já aperta um pouco. Eu sei que a gente vai chegar nessa fase, mas eu não vou precisar fazer isso por um ano. Sim, e essa fase cara, das últimas semanas, e nós pensamos sempre é temporário, é para aquele momento em concreto. Sim, e assim, eu confio mesmo de olhos fechados neles e acho que vai correr muito bem. E também a categoria Wellness, hoje em dia é uma categoria que ela também visa... a mulher não pode estar tão seca, ela não pode estar assim tão definida, tem que ter a linha... As curvas femininas, né? Porque as meninas às vezes exageram um pouco ali na definição e secam muito a cara, já não fica aquela coisa bonita de se apresentar. O físico tava lindíssimo no palco, mas ela tava ali... aquela cara que a gente fala de doente, né? Não tava assim saudável no palco. Então, para o wellness eu acho que já é um ponto que não precisa, né? Ainda mais a nível amador. Quando for pensar num profissional, aí o meu corpo já vai ser outro, ele vai responder de outra maneira também as estratégias. Então, a princípio, eu vou fazer tudo step by step, não tem pressa. Como é que costuma ser agora, por exemplo, um dia típico a nível da alimentação? Assim, atualmente eu faço 6 refeições, acho que são 6. É porque eu faço uma até durante o treino. Durante o treino? Eu tenho refeição intra-treino até. Porque assim, antigamente, engraçado, com a dieta mais restrita, eu já não sentia assim tanta fome porque o meu corpo se habituou a pouca comida. A partir do momento que eu fui comendo mais, aos poucos, o corpo falou, opa, comida. Então agora qualquer coisinha que tira, eu já sinto fome, né? Então assim,
Eu faço meu pequeno almoço, que basicamente é uma papa de aveia com banana, aquela coisa de sempre. Assim, acho que a maioria dos atletas comem banana com aveia e mais qualquer coisa de manhã. Quem gosta, né, de coisa mais doce. E na hora do almoço, eu gosto de frango. Eu não gosto muito de variar carnes. Gosto mesmo do frango, mesmo. Tem pessoas que enjoam fácil do frango, mas eu não, eu gosto. É um ponto positivo pra mim, né? Porque tem outras carnes que ou são mais caras ou difíceis de preparar. O frango eu preparo às vezes 1 quilo ou 2, deixo aquilo ali guardadinho e vou comendo ao longo da semana. Então eu como frango, como arroz, como os vegetais às vezes até mais do que o frango e o arroz, né? Pra saciar. Depois disso, tem uma outra refeição que eu adoro, que é pão com ovo. Adoro mesmo. É a terceira refeição? É. E aqui é pão integral? Pão integral, com ovinho e depois uma porção de frutas, ou uva, ou abacaxi. É sempre uma fruta mais cítrica, gosto. Depois disso, aí eu faço uma refeição, que é o lanche. O lanche, deixa eu me lembrar aqui. Deu branca agora. Mas... Podes passar para o outro a seguir, depois quando te lembrares dizes. Não, mas o meu lanche lembrei. São cornflakes. Cornflakes salões. Adoro. Como é que eu pude me esquecer? Adoro. Com frutas também, coloco um pouquinho de canela, fica uma delícia. Um pouquinho de whey também. Que quantidades é que estamos a falar? 40 gramas. 40 gramas de cornflakes. Uhum. Não, é uma quantidade razoável. Com as frutas, então, aquilo enche assim um pratinho. Ou seja, neste momento, fome não passas. Não, pra já, assim, não é fome. É aquela coisa, eu já começo, mas acho que é mais psicológico, é a vontade de comer, né? Baixou tipo 20 gramas em cada refeição, já começo naquela. Ficas logo assustada. Exato. Depois o jantar, ele é muito parecido com o almoço, que é basicamente as mesmas coisas, só que eu acrescento ali ovos e também acrescento feijão. Adoro feijão. Gosto mesmo muito do feijão. Só não gosto de comer durante o dia no almoço porque eu já fico um pouco mais estufada. Na hora de dormir, não tem problema. E durante o treino, eu gosto de comer aquelas bolachas de arroz com chocolate. É o meu entretreino. Aquilo, assim, basicamente aquilo desaparece, porque aquilo é só hidratos, né? Mas como o treino é tão intenso e eu sinto fome durante o treino, eu como aquilo mesmo só pra me dar uma energia muito rápida. E a nível de... Estamos a falar de quantas bolachas, mais ou menos? São 3. 3? Uhum. E a nível ou seja, é engraçado porque tens uma alimentação bastante variada. Tens as frutas, tens a aveia, tens bastantes variedades de hidratos, mas nas porções certas para ti. Exatamente. E é por isso que consegues chegar à condição que chegas. Uhum. Porque muitas vezes, ok, eu comer cornflakes. Se a pessoa comer cornflakes até cair para o lado... Virar aquilo assim. Não é? E depois, com o que é que acompanhas o cornflakes? Com fruta, canela e whey. E whey e água. Aí mistura um pouquinho de água, assim. Pronto, aí está, muitas vezes as pessoas juntam leite, aí está mais açúcar, mais calorias extra. Uhum. Ou seja, tudo isto, há vários alimentos que até são interessantes e podem ser utilizados, desde que sejam nas quantidades certas e com os acompanhamentos certos. Sim. Que joguem, que facilitem a digestão e tudo mais. A água facilita muito mais a digestão do cereal do que se for com leite, né? que atrasa a digestão, cria até uma certa inflamação. E tem tudo ali, tem a fibra, tem os hidratos, tem, assim, a minha alimentação hoje ela é completa, é uma alimentação saudável, tanto que eu não tenho problemas a nível de unha, cabelo, pele, ou seja, vi que sou saudável, porque eu já passei por dietas restritivas, que eu não sabia muito bem como fazer, eu sentia mesmo falha, as unhas mais quebradiças, o cabelo caía, são indicadores. Eu não sabia o porquê, né? Algumas vitaminas ou minerais faltava, que estão em déficit. Não comia vegetais, então uma coisa que eu também não fazia era não comia mesmo vegetais, hoje eu não consigo, se não tiver vegetais eu fico desesperado, eu até atraso a hora de comer, pra me lembrar de fazer ali a vapor os vegetais, porque eu gosto mesmo. E o treino, Jéssica? Como é que distribuis o teu treino ao longo da semana? Então, assim, uma coisa que eu gostava muito, antes de pensar em competir na wellness, eu até pensei em ser o Women's Physique. Pra quem percebe de culturismo, assim, é uma das categorias mais altas do bodybuilding feminino, né? Que são aquelas mulheres mais fortes, realmente. E eu, assim, pequenininha, mirradinha, queria ser o Women's Physique. E na altura, acho que em 2018, até procurei um treinador, que hoje também é bem conceituado, e falei com ele, e ele ficou naquela, ok, Jéssica, só que você vai ter que fazer coisas mais pesadas, né, pra ser assim. E a gente experimentou ali um período de 6 meses e eu não consegui. Eu falei, não primeiro que eu tinha que comer muito mesmo, assim, foi um booking e não foi como esse.
eu tinha mesmo que empurrar comida. Empurrar mesmo e eu não conseguia. Chegava a um ponto que eu acho que eu passava mais vezes na casa de banho do que realmente a comer. Então eu parei e falei, não consigo, isso não é pra mim. Depois fiquei naquela... Aí foi aí que veio a frustração, que eu falei, não, eu não vou competir, não tem categoria pra mim. Porque eu gostava muito de treinar membros superiores, sempre gostei. Na wellness já é o contrário, tem que destacar mais os membros inferiores e tal. Quando eu comecei a ver, assim, a wellness também evoluiu bastante, né? Hoje em dia as atletas já têm um membro superior mais desenvolvido, claro que tem uma diferença ali de inferior para superior, mas já é mais desenvolvido de forma que eu olhei e me agradou. Daí eu falei, acho que consigo me encaixar ali, só que eu tive que diminuir bastante o treino de membros superiores. Então hoje em dia eu faço superiores só 2 vezes na semana, mas eu não faço progressão de cargas nos superiores, eu tenho só que fazer um treino assim, mais metabólico, né? Um treino com mais repetições, não aumento tanto a carga. Intenso. De vez em quando ainda dá aquela vontade, né? Falei, deixa só hoje assim fazer aqui um pouquinho mais pesado. Mas depois eu lembro que eu não posso porque eu tenho até facilidade para desenvolver mais ombros e tudo, mas não posso, tem que restringir. E perna e glúteo. Hoje em dia eu faço um treino mais focado mesmo para posterior de coxa e glúteo. Porque a maioria dos treinos de perna vai sempre envolver quadríceps, e quadríceps ele desenvolve mais fácil do que posterior e glúteo. Então eu acabo por não focar tanto ali no quadríceps e faço mais posterior e glúteo, é mesmo. Tanto que não tem um dia sequer que essa parte do meu corpo não tá a doer. Então, mas como é que fazes? Distribuis em quantas vezes esse treino? Então faço assim, domingo é um treino, entre aspas, mais focado, assim, tem um exercício de quadríceps e o resto de posterior e glúteo. Pra não dizer que eu não faço quadríceps, faço. Muito bem. Pronto, depois, na segunda eu descanso, quando toda a gente treina eu descanso. E quando toda a gente descansa, tu treinas. Exato. Teve que ser assim porque foi o horário, foi o dia que eu vi e falei, caramba, quando é que eu vou conseguir fazer um treino pesado sem ser atrapalhado por ninguém e fazer um treino intenso, que até como eu fiz agora, no domingo eu fiz um treino mesmo tão intenso que eu chorei. Mas foi bom. Foste ao limite. Fui mesmo ao limite. Eu falei, caramba, o próximo eu quero mesmo, né, que chorar lágrima, sangue até. Aí eu fui e eu faço esse treino de pernas no domingo. Na segunda é descanso, mas é um descanso ativo, porque eu faço cardio, faço alongamentos, às vezes faço um pouquinho de gêmeo, mas pra mim isso é descanso. Depois na terça-feira já é um treino mais voltado para membro superior, abdômen. Aí já é um treino assim, não é que é chato, mas é um treino que eu queria que fosse mais pesado. Então eu tento me cansar de outras formas, porque pra mim se eu sair do ginásio toda bonitinha, com maquiagem, tudo, como se eu não tivesse treinado. Uma coisa não tá certo. Eu quero voltar e fazer tudo outra vez, não dá. Então eu tento ali puxar pro outro lado. E faço sempre o cardio. O cardio é todos os dias. Não, menos nos dias de membros inferiores. Nos dias de perna eu não treino cardio. Quanto tempo de cardio fazes nesses dias? Eu tava a fazer 20, agora eu faço 30. Agora já aumentou. Depois do treino? Depois do treino, ou então em jejum, não tem horário fixo, depende. Eu gosto muito de fazer em jejum, mas é porque me deixa mais ativa. Tipo, de acordar é a primeira coisa do Desperta dia. logo. Exatamente. Meu dia parece que rende muito mais. Até fico mais bem disposta. Na quarta-feira, volto a fazer um treino de posterior e glúteo, mas é um treino mais focado em posterior do que glúteo. E depois, na sexta, faço um treino mais pra glúteo mesmo. Um treino específico de glúteo, porque a semana toda já massacrei posterior e glúteo, já não consigo fazer como nos outros treinos. Então é mais o glúteo mesmo, sem trabalhar tanto a perna no geral. Mais um treino focado 5 treinos por semana? 5 treinos. Tens então depois 2 dias de descanso ativo. Descanso ativo, sim. Muito bem. E a suplementação? O que é que faz a nível de suplementação ao longo do ano? Eu sei que muda um bocadinho consoante as fases. Eu posso dizer até que eu sou um pouco a psycho do suplemento. Porque eu tomo suplemento pra tudo, assim, eu gosto de chá verde, eu gosto daqueles suplementos que ninguém conhece, por exemplo, o N-acetilcisteína, quase ninguém usa. Começa agora a ser muito conhecido. Sim, mas quando eu começo a falar, muita gente não conhece. A nível de antioxidante, mesmo para o fígado e tudo serve mais. Pra tudo até, assim, é um suplemento pra imunidade também. Tem até estudos que ajuda pra doenças respiratórias, como até o próprio Covid e tudo. Sim. Então eu adoro, mas é uma coisa que eu já uso há muito tempo, sempre usei. É quase como uma vitamina D. Exploram muito agora o uso e os estudos sobre ele. Uso bastante, sempre usei, uso desde, sei lá, 2016 pra aí que eu uso NAC, sempre usei. Mas porque eu vi um médico que eu gosto, que eu acompanho no Instagram, falar sobre o NAC, eu falei, calma aí, deixa eu ver se isso é verdade. Eu comecei a usar e olha, desde então... O Lair Ribeiro?
Não, é o Dr. Leandro. Por acaso eles até Já se conheço, conhecem, sim, sabe, né? Leandro. Leandro Almeida. Pronto, eu tomo NAC, tomo vitamina D, ômega 3, ginkgo biloba, multivitamínico. Creatina não pode faltar. E não tem essa coisa de só durante 30 dias depois para, não. Isso. Acho que isso já deu o que tinha a dar. Já, não, não, mas até hoje eu escuto. ainda ouves isso? Até hoje. Jéssica, a creatina é quanto tempo? É pra sempre. A não ser que você queira perder os efeitos da creatina. Creatina é o suplemento que tem mais efeitos comprovados, que tem mais estudos que comprovam para os seus tudo, para crianças, para idosos que precisam, claro, né? Mas não tem, assim, uma contraindicação, não tem. A creatina é pra minha vida, eu não posso viver sem a minha creatina. Adoro a creatina também, faz uma diferença mesmo brutal a nível de força e de estética também. Então uso sempre a creatina, uso betalanina, uso arginina também. Uso. Isso é tanta coisa. Acho que sim, que eu me lembro. A vitamina C também. E agora, nesta fase mais restritiva, digamos assim, de preparação, quais são aqueles que se mantêm? Todos. Estes mantêm-se, Mantém ok? todos. Como disseste, tinhas tirado alguns, estes são os que se mantêm nesta fase. Não, o que tirou era a lactase, porque eu usava a lactase porque quando eu tava numa fase de tomar. Mais assim, porque nem sempre eu conseguia compensar a minha proteína só em carne, então eu tomava bastante whey. Tinha mais dificuldade para comer, mas a partir do momento que eu comecei a fazer bulking e também reduzir um pouco a proteína, aí essa questão do whey, eu não precisei usar tanto whey e já não senti aquele desconforto. A digestão ficou melhor. Exato. Também tomo probiótico usava enzima digestiva também, já não uso mais. Foi até esse booking me serviu para melhorar que tudo aquilo que estava assim bagunçado, né, digamos assim, porque a competição bagunça um pouco com o nosso sistema digestivo de forma geral. Então o booking fez como se eu fosse uma recuperação geral no meu organismo, tanto de dentro para fora. E agora que eu vou voltar para uma dieta mais restrita e tudo outra vez, acho que meu corpo vai aguentar mais. Porque eu já tava com problemas assim, mesmo digestivos, me sentia sempre estufado o dia todo. Vieste de uma dieta demasiado restritiva durante muito tempo. E isso foi aquilo que nós falámos. Pode depois trazer alguns efeitos secundários, não é? É importante nós fazermos a dieta restritiva com objetivo, mas também sabermos quando subir as calorias e subi-las com qualidade. Para não criarmos déficits no nosso corpo. Ou para que o déficit seja criado, sobretudo a nível calórico e com aquele objetivo específico. Por isso é que é tão importante nós mantermos este equilíbrio e não estarmos sempre a restringir. Sim, tem que ter equilíbrio em tudo. Com certeza, é preciso encontrarmos esse ponto e por isso é que é tão importante também o papel do preparador, alguém que vê de fora e que nos ajuda nessa orientação. Quais são aqueles desafios mais frequentes nas meninas? Já que acompanhas tantas meninas, o que é que elas perguntam? Quais são os principais desafios? É assim... o que eu vejo é que são meninas que se comparam demais com pessoas ou até atletas e elas querem que o corpo delas fique exatamente igual daquelas atletas, mas elas não querem fazer nada que as atletas fazem. Primeiro que já é ruim se comparar, né? Porque eu acho que cada um tem que ser melhor do que aquilo que já é, não melhor do que o outro. É impossível, são genéticas diferentes, são pessoas diferentes. Então, eu passei muito tempo da minha vida, eu queria ser enorme. Eu queria ser daquelas mulheres assim que chega e tem ancas enormes. Eu sei que eu não sou assim, que eu nunca vou ser assim. Eu sou pequenininha e vou ser sempre assim. Eu posso ser um pouco melhor do que eu sou agora, mas eu nunca vou ser enorme. Né? Nunca vou ser um Ronnie Coleman feminino, jamais vou chegar nesse nível. Mas então eu vejo aquelas meninas que falam, mas eu queria só ter um pouco mais de anca, eu queria ter uma cintura mais fina. E às vezes a nossa genética não nos permite isso. Você pode melhorar um pouco a sua linha de cintura dentro da sua genética. Mas não adianta comparar com aquela que nasceu com a cintura da Shakira. E muitas vezes vivem obcecados com aquilo, não é? Exato. E às vezes é Photoshop também, né? A gente se compara com coisas assim que são irreais, ou pessoas que usam, como é que se fala? Injetam aquelas silicone ou coisas assim no glúteo e falam que aquilo é treino. Eu até costumo falar sobre isso, né? Nas minhas redes sociais explicando. Uma vez eu fiz até uma postagem sobre a anatomia do glúteo. O glúteo ele não é assim redondo, uma bola. Não é, né? O glúteo mesmo, o músculo, ele tem um formato como se fosse uma borboleta. Então é normal ter essas covinhas aqui quando a mulher perde gordura. Não é problema nenhum nisso. Porque eu vejo até clínicas assim de estética falar, preenche essa covinha no glúteo. Não, gente, isso anatomicamente tá errado, não é assim, né?
Então, para a mulher se aceitar como ela é, ela pode melhorar o corpo dela a nível de músculo, percentual de gordura, mas para não se comparar com pessoas que fazem procedimentos estéticos, porque eu acho E que... para não se compararem com pessoas, sobretudo, que já treinam há tantos anos. Exato. Porque às vezes as pessoas começam a treinar e já querem comparar-se com o atleta A ou B que treina há 20 anos, que come e segue a dieta dela equilibrada há 20 anos Exato. e que tem dedicado a vida àquilo, não é? E é por isso que tem os resultados que tem. Claro que há vários fatores, pode não ser esse o único, pode ter sido uma cirurgia, pode ser um conjunto de coisas, mas muitas vezes são pessoas que já têm tantos Já anos, treinam tanta também. maturidade, e alguém que está a dar os primeiros passos tem que perceber Vai que as demorar. coisas levam o seu tempo. Vai demorar. Eu lembro quando eu entrei pela primeira vez no ginásio, eu vi uma menina que ela tinha as pernas enormes, assim, cheia de músculo. Sempre gostei disso, né? Eu via, meu pai também competia, então eu sempre, essa cena do músculo pra mim sempre foi algo natural. Sempre achei bonito, nunca me assustou. Tem pessoas que veem culturistas hoje em dia que não estão ali dentro do desporto e se assusta. Eu não, sempre vi aquilo. Tinha revistas lá em casa, aquela Flex Magazine, aquelas revistas antigas que não tinha época da Na altura não internet. era redes sociais, não é? Exato, Era essas então, revistas. eu via tudo isso, eu cresci ali dentro, né? Não sou assim tão velha, mas também não sou tão nova. Então eu vivi toda essa parte também antiga do culturismo, da parte old school, que é a parte que eu tento ainda preservar em mim como atleta. Porque eu não quero ser aquela atleta moderninha que fala que tudo é fácil. Porque não é, a verdade é essa. Muitas vezes utiliza-se isso mais para vender do que outra coisa, porque a realidade é que tudo leva e precisa do seu empenho, mesmo. Do seu trabalho, da sua dedicação. Exatamente. Temos que ser realistas. E quem me conhece, assim, que me vê treinar e tudo, e me acompanha, sabe que eu não mostro ser uma coisa que eu não sou. Eu chego lá no ginásio, acabou essa parte estética que você vê aqui agora, ela acabou. Eu não me importo com o meu cabelo, eu não me importo com a minha maquilhagem, eu não me importo nem com a roupa, não me importo mesmo com nada. Se eu vou transpirar, se eu não vou, só assim, cheirar bem, né? Acho que isso é importante, que no ginásio tem pessoas que não se importam com isso. Mas eu vou, faço o meu treino, levo mesmo a sério e saio de lá, às vezes nem gosto de olhar no espelho, porque, claro, eu sou mulher, também me importo com a parte estética, mas eu falo, não, tá bem, depois chega em casa, toma banho e está resolvido. Mas é aquilo, assim, o meu treino é treinar. É apenas treinar. Eu só vou lá para fazer aquilo que eu tenho que fazer e eu tenho que sair de lá com a sensação de dever cumprido. Se eu sair de lá com a sensação de que eu fiz 90% ou 99%, eu já saio mal. Eu tenho que fazer 100%, 110%, 120%. Então, quem me conhece sabe que o que eu prego na internet, o que eu falo com as minhas clientes, eu também vivo, eu vivencio. Eu jamais vou chegar para elas e falar, você tem que treinar pesado e depois tá eu lá na conversa. Jamais, né? Então, eu quero que elas sejam um espelho, assim, que elas possam ver em mim um espelho, que elas possam se inspirar em mim, mas que elas possam também respeitar o próprio corpo delas. Porque eu tenho clientes que têm corpos lindíssimos e não gostam daquilo que elas veem. Eu fico, mas olha só, o seu corpo é lindo. Eu, se pudesse, teria o seu corpo, mas como são genéticas diferentes, né, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas você tem um corpo lindíssimo. E quanto mais você treinar, mais bonito ele vai ficar. Mas vai ficar mais bonito do que ele era antes. Não é mais bonito que a fulana, ou aquela modelo do Instagram. Não, é muito mais bonito do que você já era. Tenta só se ver melhor, pronto. E valorizar se aceitar, exatamente. Eu faço isso. Às vezes, quando elas nem esperam, eu pego fotos antigas de um ano atrás, comparo com uma foto mais recente e falo, olha aí. Oh! Aí que elas se assustam, né? Nossa, que diferença. Pois é, vê só a diferença. Mas são coisas que demora. É 1 ano, 2, 3. Eu tenho clientes que, tipo, já estão comigo há 3 ou 4 anos. Que se eu for voltar na primeira foto e vou voltar na de hoje, que ela fala que tá mal, que foi de férias, que tá cansada, mesmo assim tá melhor. Afinal, e aí é que às vezes as pessoas caem na real, porque esquecem-se do ponto de partida. Exato. E aí é que vem a evolução e a transformação que trouxeram. Exato. Quais são as mensagens mais frequentes que recebes nas redes sociais? Perguntas, testemunhos? Conta-me. Assim, o pessoal quer muito saber o segredo. Qual é o segredo? Assim, Jéssica, como é que eu faço para desenvolver o meu glúteo? Como é que faz para tirar essa bananinha aqui do glúteo, né? É que essa bananinha, não existe um exercício específico, um alimento específico que você vai comer e ela vai desaparecer. É todo um conjunto. Aí eu falo isso e a pessoa fica um pouco triste até com a resposta, né? Mas você faz dieta? Não, eu treino muito bem, mas eu não gosto de fazer dieta. Ok. Ou então ao contrário. Eu faço a dieta muito certinha, mas na hora de treinar, levantar peso não é comigo. Aí eu falo, assim, para ter esse resultado, você precisa fazer exatamente isso. Mas se você não gosta mesmo, fala, odeio isso, não faz. Porque eu acho que é tão triste você fazer uma coisa que você não gosta, ou que você vai lá obrigado e tal.
e você acaba por não ter sucesso nisso. A verdade é essa. Há pessoas que estão ali obrigadas mesmo, ai, porque eu quero ter esse corpo e não sei o quê, mas não gostam daquilo e não vão ter resultado. Ou você gosta e faz aquilo bem feito e faz com prazer, ou você é melhor não fazer e se aceitar e falar, não, vou fazer, vou treinar só mesmo por saúde, mas essa questão da estética, para ficar com o corpo como o daquela atleta, que eu sei que vai demorar 10 ou 15 anos, não tô disposta. E não tem problema nenhum nisso, acho que não tem mal nenhum ser uma pessoa que vai mais para festas, que gosta de sair com os amigos, gosta de jantar fora várias vezes na semana, não tem problema nenhum, você só não pode se comparar com alguém que não faça nada disso. Que por outro lado tenha tudo o que são indicadores positivos para um estilo de vida saudável e para melhores resultados estéticos, não é? Isso é uma coisa que eu também digo muitas vezes, ok, o que é que tu queres? Eu quero isto, ok. E estás disposto a fazer o caminho? Estás disposto a pagar o preço? Uhum. Sabes que para mim pesar comida, sabes que para mim e depois os miúdos e depois não sei o quê. Quando estiveres disposto a pagar o preço, nós falamos. Se não tiver, não quando quiseres chegar àquele físico que tu mostraste, mas quiseres ir por atalhos, não existem. Exato. Podes tentar o que tu quiseres. Para chegar lá é preciso um conjunto de coisas alinhadas, várias coisas alinhadas, não é só uma. Não é só a alimentação, é a suplementação correta, é o descanso, é a forma como treinas. Para chegares ao teu máximo potencial, tens de estar disposto a pagar o preço. Pagar o preço, entenda-se, fazer o caminho, fazer o que tem que ser feito. E esse é o ponto, é as pessoas terem consciência do que é que querem e do que é que estão dispostas a fazer para lá chegar. Sim, não tem atalho. E mais uma vez, deve ser alguma coisa, deve ser um caminho prazeroso. Que nós gostamos, que nós fazemos aquilo porque nos envolvemos com o processo. É verdade, nós mesmo quando fazemos aquilo que mais gostamos, temos dias mais desafiantes do que outros. Faz parte, está tudo bem. Assim. Mas quando nós gostamos, nós vamos sempre arranjar força para superar aquilo. Agora, esse é o principal ponto, é a pessoa perceber, eu gosto disto, eu estou envolvido com isto, estou disposto. Exato. Ou vou aprender a gostar, ou quero aprender a gostar, quero inserir hábitos melhores, vou começar devagarinho. Ou não quero de todo fazer isto, quero chegar lá, mas não quero fazer isto. Então se calhar vamos ter que aceitar que não vai chegar lá, não é? Sim. Porque para chegar lá temos que o fazer, temos um caminho. Sim, é que não tem atalho. E, às vezes até pergunta pra mim, Jéssica, mas se eu tomar tal coisa, não existe, sabe? Não, aí é mentira. Não, é verdade. Mas todo culturista usa alguma coisa, tudo bem, mas e se não existisse os ergogênicos ou outros tipos de estímulo, os campeões seriam exatamente os mesmos, porque todos eles fazem dieta, todos eles treinam, todos eles saem de casa determinados a fazerem o que tem para fazer. Jéssica, os ergogénicos não fazem nada mais, nada menos do que acelerar a recuperação. Ponto. Exatamente. Para acelerar a recuperação, acelera a recuperação, aumenta a síntese de nutrientes. Isto significa o quê? Que tens que treinar e tens que treinar mais do que qualquer outra pessoa. E tem que ter músculo primeiro, né? Se não tiver tens músculo... que comer certo. Porque aquilo vai aumentar a síntese dos nutrientes que tu lhes deres. Exato. Se tu continuas a dar açúcar e porcarias, pouco ou nada adianta. Não acontece tu podes prescrever o mesmo plano de ergogénicos com um atleta Olímpia a uma pessoa do senso comum e pouco ou nada vai ver. Porque é preciso comer, é preciso treinar, é preciso descansar, é preciso suplementar e é preciso fazer isso durante muito tempo. Muito tempo. Muito tempo. Por isso é a desculpa perfeita, muitas vezes, para nós dizermos eu não estou naquela condição, não chego àquela condição, porque aquele toma. Não. Há muito para além disso, e é preciso nós percebermos que esse é o caminho. É o caminho que vai fazer a diferença. É o passo a passo e estamos dispostos a juntar todos os fatores, passo a passo, vai fazer a diferença. Exatamente. No final. Já me aconteceu de alguém falar assim, mas eu queria tomar tal coisa. Eu falava, então é o seguinte, eu compro pra você, se eu te der e você ficar exatamente assim, só tomando isso, eu juro que a gente faz uma aposta, se quer, eu te dou o meu ordenado. Se só tomando isso daqui, se só isso aqui é que vai fazer a diferença. Aí a pessoa já fica assim, não vai fazer diferença, não faz. A verdade é essa. E o mal é porque muitas vezes a gente fala, a pessoa não ouve, faz por conta própria, isso dá mal. E pra mulher ainda é uma coisa pior, porque mexe com a feminilidade dela, mexe com tudo, né? Com a voz, com tudo. Então, não vale a pena. Uma coisa é nós estarmos a falar do sistema hormonal masculino, que a hormona dominante é a testosterona. Sim. E estamos a falar de ergogénicos que são derivados de testosterona. Ou seja, vão potenciar aquilo que já é a hormona dominante no homem. Sim. Vai acelerar a recuperação e, por sua vez, ajudar a mais massa muscular, mais força, mais regeneração dos tecidos, tendões e tudo mais. Por outro lado, não é a hormona maioritária mas feminina.
Aliás, o homem tem cerca de 15 vezes mais testosterona do que a mulher. Só por aí nós conseguimos perceber que estamos a falar de dominâncias diferentes e predominâncias diferentes daquela hormona no homem e na mulher. A mulher, por outro lado, tem muito mais estrogénios, progesterona. Quando a mulher vai para isso sem uma prescrição, sem uma orientação, sem um acompanhamento, é muito provável que possa criar algum distúrbio hormonal. Sim. E é por isso que fazendo tem que ser bem monitorizada e bem acompanhada por quem percebe. Porque não é igual fazer um homem e fazer uma mulher. Não, é preciso haver diferente. balizas diferentes, referências diferentes. Outra, eu acho que também assim, é uma coisa, não vale a pena usar um recurso ergogênico se você não é um atleta de alta competição. Completamente. Se você é uma pessoa que só quer um corpo assim, fixe pra ir pra praia e tal, não vale a pena, porque você consegue ter um corpo ok, que você se olha no espelho e tá bem, simplesmente pra ir à praia, só fazendo dieta e treino. E bons suplementos, possível. que eu acho que os suplementos hoje têm um papel importante. Sim. Bons suplementos, saber escolher os suplementos como deve ser. Exatamente, e como tomar e ter um descanso adequado. Descanso acho que é fundamental. Acho que muita gente que treina agora nesse período de férias conseguiu sentir isso, né? Quando a gente vai de férias ali alguns dias, dorme melhor, come melhor, parece que o corpo responde de uma outra maneira, e isso é verdade. Completamente. Eu até posso partilhar contigo, eu estou já há muito tempo num plano alimentar, também tenho a minha dieta controlada e estipulada para as minhas necessidades. Claro que perto de uma prova está mais restrita, fora da prova, limpa, com qualidade, mas adaptada para manter com energia e bem. Sim. E é curioso que eu, antes de iniciar um plano mais restrito, uma das coisas que o meu preparador me disse foi: David, temos agora 3 semanas. Nestas 3 semanas, tu vais usar o teu plano de referência base. Sempre que te apetecer comer alguma coisa para além desse plano, imagina, tens o frango, tens o arroz, se te apetecer, mete mais frango, mete mais arroz. Se te apetecer comer ali uma coisa diferente do teu plano, também não é por aí. Um dia que te apeteça uma sobremesa, come sobremesa. Vais chegar estas 3 semanas com um plano, com uma base, comes sempre a base para garantir que dás primeiro o aporte de nutrientes essenciais para o teu corpo. Se te apetecer adicionar alguma coisa, adiciona dentro daquilo que a gente tem feito na dieta, varia nas frutas, adiciona frutas e tudo mais. Sim. Eu fiz isso e foi incrível como eu vi, quando depois terminei esse período e entrei na dieta mais restrita, foi incrível. Eu nunca tinha visto o meu corpo responder tão bem ao período mais restrito. Porquê? Porque tive ali um certo tempo que permitia ao meu corpo relaxar, nutrir, descontrair. Sabes que é mais um efeito psicológico. Nutrir, deixar ali, sentir um bocadinho aquela saciedade. Fiquei bem nesta refeição. Comi até... Não é? Mesmo sendo comida limpa, sentes aquela saciedade. E fazes isto durante um certo período, dá-te um certo estímulo no metabolismo, e quando tu restringes, o teu corpo já não está mais em sistema de alerta e permite dar aquele boost. Exato. E é por isso que eu digo, nós de vez em quando temos que saber quando restringir. Nenhum atleta pode passar a vida toda ao mais alto nível de competição e restringir. Até os melhores do mundo saem do Mr. Olímpia e normalmente fazem ali 1 mês ou 2 mais tranquilo. Alguns vão de férias 1 ou 2 semanas, depois voltam, das redes sociais, desaparecem durante 2 semanas, vão de férias, variam na comida, tudo mais. Sim. E depois então, quando voltam à rotina, voltam sempre com alimentações bastante nutritivas, mas abundantes. Porquê? Porque o corpo não pode estar sempre a restringir. A maior parte deles mantém-se bem condicionado o ano todo, mas foi aquilo que nós falámos. Não se mantém no ponto de competição, porque esse é um ponto para aquele dia. Sim. E é isto que é preciso percebermos. Quando o pessoal chega àquele ponto que querem ficar sempre ali, naquele nível, e a restringir, é aí que muitas vezes começam os erros, né? E as articulações começam-se a queixar, o metabolismo deixa de responder, um conjunto de coisas. Sim, é porque é impossível queimar gordura e ganhar massa muscular para sempre, né? Vai chegar um ponto que você vai ter que mudar as estratégias, tentar enganar o seu corpo. E é assim, mesmo que quem não seja atleta, tem que tentar perceber um pouco como o corpo funciona para lá. Eu comi isso, me senti bem. Eu já comi outra coisa, já não me senti mal, porque não é todo alimento que vai agir de uma forma em mim, como pode agir em você, como pode agir no outro. Então é bom a gente ter aquele feeling do nosso próprio corpo também. Como eu falo, eu tento passar para as minhas clientes elas aprenderem a se conhecerem, aprenderem a treinar, aprender a ter consciência corporal. Eu acho que falta muito isso, eu vejo muito isso nos treinos presenciais também. Pensar no músculo que estão a trabalhar. Exato, fala como é que você quer desenvolver o glúteo, se você faz um exercício para glúteo, sente quadríceps. Elas falam muito sobre isso, né? Pensa no músculo, às vezes tu tá lá lavando uma louça, contrai o glúteo, sente mesmo ele, pega na hora que estiver fazendo ali o exercício, né? Para saber aquilo que você trabalha, porque é normal, os músculos, por exemplo, tudo que seja
posterior do nosso corpo, a gente não vê de frente ao espelho. Então a gente não consegue conectar tão bem o músculo, né, com a mente com o músculo. Então tenta mesmo contrair, pensar no músculo. Ou então, eu não conheço anatomia, vai lá no Google, escreve anatomia do glúteo, como é que é? Eu tenho um músculo aqui no lateral, não sabia. Tem um aqui mais embaixo, como é que é? Pronto. Ganhar essa percepção é muito importante. Eu acho que... Até para quando estamos a treinar, podemos contrair, isolar na contração, exato. Movimentos lentos, controlados, pensar no músculo que estamos a trabalhar, mesmo quando não o vemos, que é o caso do posterior. Mesmo, por exemplo, tem pessoas que já falam, eu vou pôr peso, mas primeiro não fazem bem a técnica, bem feitinha. Primeiro faz o mesmo exercício sem peso nenhum e sente o músculo que você vai trabalhar. Que músculo é esse? É o bíceps, é costas, é ombro, é o quê? Você tem que saber aquilo que você trabalha. Né? Precisa saber o nome, anatomia, não, nada. Mas tentar perceber o que é que está a ser trabalhado. Que há pessoas que, por exemplo, fazem costas e sentem só o bíceps. Mas por quê? Não fazem movimento completo, não alongam bem a musculatura. Então são coisas que tanto homens quanto mulheres, no geral, é bom, né? Tentar perceber aquilo que você faz e tentar ter essa consciência mente-músculo. Eu foco muito nisso. Eu falo, antes de progredir a carga, focar nisso. Acontece muito até no treino de peitoral, sentirem muito o ombro, ou seja, é um conjunto de coisas que realmente vem da consciência e nós pensamos o que é que estamos a trabalhar. Sim. Não é subir cargas por subir, é concentrar no músculo que nós realmente queremos trabalhar. E fora lesões, né? Eu falo, eu nunca tive nenhuma lesão séria, nada que me impedisse de treinar, nem nada disso. Pode acontecer, todo atleta está sujeito a isso. Mas eu vejo pessoas que não são atletas, ou começaram agora no ginásio há 1 ou 2 meses, e já tem dores no joelho, dores na lombar, por conta disso mesmo, né? Porque simplesmente fazem um exercício, não são bem instruídas talvez, ou também não se interessam muito em aprender, ou uma junção das duas coisas. Então, assim, a musculação ela envolve muito mais do que chegar ali, pegar um peso e fazer o movimento. Né? Uma área muito ampla. Jéssica, e por falar nisso, que mensagens gostavas de deixar para as meninas que estão a seguir, que acompanham o percurso? Conta-me. Assim, não desistam, né? Acho que desistir... eu poderia ter desistido lá desde o início, quando eu vi que meu peso... Eu pesava 45 quilos, acho. Nunca imaginei que eu ia pesar 62 de músculo, né? E ter um corpo que hoje eu me alegro, olho no espelho e gosto. A gente nunca tá satisfeito 100%, mas gosta. Mas aquilo, não desistir, é demorado... Vai passar por altos e baixos, você pode acontecer de ficar doente, pode acontecer de algum problema acontecer pessoal, mas ter paciência, ter mesmo paciência, não ficar se comparando, não ficar o tempo todo a olhar no espelho e isso tá ruim. Tenta ver o lado positivo das coisas, progredir mesmo, assim, tentar cada pequena coisa. Olha, essa calça já serviu. Esquecer a balança, porque elas estão muito focadas na balança, né? A balança pode estar igual, mas a minha calça serve melhor. Olha, a composição corporal está a mudar. Exatamente. É se olhar no espelho e gostar daquilo que vê. Então, é paciência. É ter paciência, é fazer aquilo com amor. Se você não gosta, mas quer muito, então tenta aprender a gostar. Eu falo, tem dias que eu chego ali e não gosto muito daquilo que eu tô fazendo, porque... dói, ou porque a minha cabeça às vezes está em outra coisa e tal, mas depois eu chego no fim e falo, caramba, ainda bem que eu vi, ainda bem que eu vim, ainda bem que eu fiz, e ainda bem que é isso que me faz viver, que me faz sentir viva, né? É isso, gostarem daquilo que faz e focar mesmo no treino, na alimentação e não se comparar com ninguém, acho que é o mais importante. Como é que as pessoas te podem encontrar e seguir o teu percurso? Bom, tem lá o Instagram, que é Jéssica Lane, com 2 N's, L-A-N-N-E 1. Jéssica Lane 1, tem lá, faço acompanhamento tanto a nível de treino, quanto a nível de alimentação também, dou orientações, parte de suplementação também. Tenho até clientes que são aspirantes atletas, que eu também quero poder ajudar mais pra frente, né? Não sei ainda tudo, mas quero aprender e também poder ajudar. Então, tanto para quem quer entrar nessa área do culturismo, então quem mesmo só quer ter um corpo melhor e se sentir melhor com ela mesma, me procurar, né? Tem no Instagram. E lá no Instagram tem todos os meus contatos, WhatsApp, tem lá tudo isso. Até tem um canal no YouTube também que tá parado, mas vou voltar. Vou voltar com esse canal. Porque da última vez eu coloquei algumas coisas sobre a minha jornada na competição. E dessa vez eu quero fazer isso, mas quero fazer um pouco mais de outras coisas, mais conteúdo informativo, que o pessoal gosta, né? De algumas dicas que eu dou de treino. Tem dicas que eu dou
que eu nunca vi ninguém dar, mas são coisas que eu não aprendi na faculdade, nem aprendi em livro, nem nada. Eu aprendi mesmo com a prática. E Experiência. que, exatamente, com a experiência funcionou em mim, passei para os meus clientes, funcionou também, e eu vi que aquilo não está em teoria. A teoria é bom também, mas a prática associada à teoria é que faz mesmo ali o sucesso. Então, é isso. No Instagram tem lá os meus contatos todos, quem quiser. Se precisares de ajuda no canal do YouTube, tens aqui uma equipa de produção espetacular que é a Noraia e eles certamente te vão ajudar. Top. Jéssica, obrigado aqui pelo teu testemunho, pela partilha, e é sempre bom conhecermos o outro lado de um atleta de competição e aquilo que leva ao sucesso e a rotina que nos traz aquelas fotos e que nos traz aquilo que nós vemos nas redes sociais requer realmente muito empenho e dedicação, e aqui conseguimos dar a conhecer um pouco mais sobre isso. Boa sorte para a tua competição. Obrigada. Boa sorte que se constrói, não é? E nós sabemos bem isso, constrói-se dia após dia com trabalho e com dedicação. Acredito que tens o que é necessário. Conto convosco para subscreverem muito o canal. Tiago, o que é que se passa, Tiago? Está a acabar a bateria. Subscrevam o canal e já sabem, partilhem com quem acreditam que pode beneficiar mais desta mensagem. Contam connosco. Contamos convosco. Aquela já acabou. Contamos convosco. Era isso, não era, Tiago? Estava a acabar a bateria. Puxa. Grandes voltas que eu dei aqui, meu. Mas vocês editam, vocês resolvem. João, não esteja já a levantar, João. Agora podemos tentar com esta. Temos esta livre, vamos com esta. Podem cortar quando quiserem.